está a minha alegria poder servir ao Senhor aqui em Minas Gerais nesses dias, desde sábado, desde ontem, no presbitério e agora aqui com a igreja. E louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de poder de alguma maneira cooperar com o ministério, com a Igreja de Cristo aqui na região, e também poder conhecer irmãos tão preciosos e poder ver a bondade do Senhor na vida da igreja. Quero convidá-los a que abram a palavra de Deus, por favor, nas Sagradas Escrituras, no Salmo de número 32, por favor. Salmo de número 32. O salmista diz assim, irmão, diz assim a palavra de Deus. O título do salmo, na realidade, a introdução do salmo diz: de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, vamos à presença de Deus em oração. Senhor bendito, nós suplicamos mais uma vez as tuas infinitas misericórdias sobre nós quando abrimos tua palavra, desvendo os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nós sabemos que o tesouro, a riqueza de maior glória encontra-se na tua palavra. Ó, capacita-nos pelo teu Espírito a adentrarmos esse solo e extrairmos dele todo o tesouro, toda a glória e toda a majestade. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, derrama a tua graça sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 32, irmãos, normalmente, quando nós vamos analisá-lo, nós pensamos que é um salmo de confissão de pecados, simplesmente, e normalmente a gente usa esse salmo para falar de confissão de pecados, e de fato, ele tem uma seção, especialmente aqui no verso 5, quando ele descreve: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, nitidamente, há um elemento de confissão de pecado dentro do próprio Salmo de número 32. Só tem um detalhe, que essa confissão está dentro de uma estrutura maior. Se você olhar para o título do Salmo, por isso eu fiz questão de iniciar dizendo Salmo de Davi, Salmo didático. Se você olhar para a introdução, não é um salmo de penitência, não é um salmo de confissão, é um salmo de instrução, é um salmo didático. E como é que Davi vai instruir a igreja? Ele vai instruir, irmãos, através da sua própria experiência.
através daquilo que aconteceu com ele, como Deus lidou com os seus pecados. E ele então passa a orientar a igreja de Israel, ao povo de Deus, desde o Antigo Testamento, como nós devemos lidar com essa questão. Então, por exemplo, você vai ver aqui no verso 1 e 2 do Salmo 32, o que ele faz aqui é conceituar o perdão. O que significa perdão? Então, aqui ele vai instruir a igreja. Veja, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele vai descrever o perdão com uma linguagem que precisa ser melhor esclarecida, para que você entenda o que significa perdão, como Deus perdoa os pecados, o que ele faz para perdoar os nossos pecados. Então, os primeiros 2 versos, eles são versos que vão trazer conceitos acerca da doutrina do perdão. Depois, no verso 3 até o verso 5, ele vai falar da própria experiência dele. Veja como começa o verso 3: enquanto calei, aí ele começa a usar a primeira pessoa, eu calei, né? Eu confessei o meu pecado. Então ele passa a dizer aquilo que aconteceu com ele especificamente. Então no verso 4 até o verso 3 até o verso 5, eu tenho aquilo que ele conceitua aplicado à vida dele. Depois, no verso 6 até o final, ele tem uma aplicação para a igreja. Isso é, sendo assim. Então ele, ao fazer isso no verso 6, ele diz: olha, com o conceito do que é perdão, com aquilo que Deus fez na minha vida, então eu me dirijo a você dizendo: é assim que vocês devem viver, é dessa maneira que vocês devem proceder. Vocês devem procurar o Senhor enquanto há tempo, vocês devem buscar o Senhor enquanto ainda Ele pode ser encontrado. É o que ele passa então a dizer à igreja. Então eu tenho aqui no Salmo didático elementos de confissão de pecado, mas eu tenho ainda, irmãos, elementos de doutrina, elementos de aplicação pessoal e elementos de instrução para a igreja. 3 coisas básicas nós vamos ver hoje nesse Salmo de número 32. Primeira coisa, então, vamos olhar para o verso 1 e 2 do Salmo, irmãos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então vamos primeiramente olhar para esse verso. Algumas coisas eu queria pontuar antes de olharmos para o versículo como um todo. Vamos analisar algumas palavras, certo? Algumas palavras utilizadas aqui por Davi. Primeiro, o termo bem-aventurado, né? Esse termo bem-aventurado, irmãos, ele já foi usado no mesmo livro do Saltério. Esse é o livro 1 do Saltério, que vai do Salmo 1 até o Salmo de número 42. Então eu tenho aqui abertamente uma declaração, até o Salmo 41, melhor dizendo. Então eu tenho aqui nesse Salmo aquilo que já foi ensinado no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, o Salmo de número 2, você vai ver que ele termina com a mesma declaração do início do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí no final do Salmo 2 ele diz assim: bem-aventurado aquele que nele se refugia. Isto é, aquele que encontra refúgio em Cristo Jesus. Então, aqui ele está descrevendo o que significa felicidade. O que é alguém feliz? Você tem as bem-aventuranças lá em Mateus 5. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Ele vai descrever que a felicidade, ela tem um tom diferente, ela tem uma perspectiva diferente. Para aqueles que estão em Cristo, a verdadeira felicidade repousa na doutrina do perdão. Isso é uma coisa interessante, irmãos. O que é exatamente aquilo que eu mais quero na minha vida? O que eu mais anseio na minha alma? O salmista diz: feliz o homem cujo pecado é perdoado. Preste atenção, irmãos, que quando a gente pensa nesse elemento, se você for lá para o livro 4 do Saltério, Salmo de número 103, venha comigo, por favor. Perceba que na linguagem do salmista, que por sinal é um salmo de Davi também, o próprio título do salmo diz, o Salmo 103, Salmo de Davi. E o salmista diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aí quais são os benefícios de Deus? Aí ele passa a listar em ordem de importância. Qual é o primeiro de todos os benefícios?
ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas as outras vêm a reboque, todas as outras vêm com essa bênção. Sem o perdão dos nossos pecados, nenhuma outra bênção nós teremos da parte de Deus. Nenhuma outra bênção. Podemos dizer, irmãos, que é como uma represa que abre. Nada virá daquela represa sem que primeiro ela seja rompida. Nenhum benefício virá sobre nós sem que primeiro o pecado seja perdoado. O que é que vem na sequência do Salmo 103? Quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Primeiro é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, essa é uma declaração, por quê, irmãos? Essa é uma declaração fundamental dessa felicidade, pelo fato de que o primeiro grande mal do mundo foi a entrada do pecado. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, verso 12: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Você entende? A consequência do pecado é a morte. O que vem depois do pecado é a morte. Então, eu não tenho como me livrar da morte sem me livrar do pecado. Eu não tenho como me livrar das consequências do pecado sem que primeiro o meu pecado seja perdoado. E por isso, mesmo sendo perdoado, nós sofreremos muito danos nessa vida ainda, mas a misericórdia do Senhor estará conosco todo o tempo, porque Ele perdoou os nossos pecados. Não há mais condenação para eles. Então o salmista, ele introduz o salmo dizendo: bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. E eu quero frisar no termo perdoado, irmãos. O que significa a palavra perdoado aqui, não é? A palavra especificamente em hebraico, o sentido dela é levantar. Por exemplo, em Isaías no capítulo 53, como é que é descrito o perdão dos nossos pecados? Diz assim: Ele levou sobre si a minha iniquidade. Veja, ele carregou sobre si. É exatamente a mesma palavra usada aqui. O que ele está dizendo é Ele quem perdoa. O que significa dizer? Ele quem leva a minha iniquidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E aqui é interessante, irmãos, ela foi perdoada. E aqui tem um elemento intrigante aqui, significa dizer que não sou eu que faço. Não há nada em mim que possa perdoar, levar o meu pecado a ser perdoado. Não há nada que eu possa fazer em mim mesmo que possa conduzir a minha vida à retidão, à santidade. Se o Senhor não perdoar os meus pecados, eu nunca serei livre. E aí o perdão então significa levar, carregar a minha culpa, levar o meu pecado. O segundo termo utilizado no texto, ele diz: cujo pecado é coberto. Essa palavra coberto é bem interessante porque ela traz à memória, irmãos, aquilo que acontecia no Santíssimo Lugar, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santíssimo Lugar trazendo o sangue do cordeiro nas mãos, e quando colocava sobre a tampa do propiciatório, e aí a glória de Deus descia sobre aquele lugar, então o Senhor não via mais o pecado, o sangue do cordeiro cobria o pecado. Aí você tem uma outra imagem interessante. João Batista, quando vê Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele não apenas cobre, mas ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Feliz aquele cuja iniquidade é levada, é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem. E aqui eu queria que você pensasse nisso um pouco, irmãos. Pense um pouco no conceito dessa felicidade. Quem é Davi? O grande rei Davi, o rei maioral de Israel, o homem que tinha um reino para governar, que tinha súditos para servi-lo,
que tinha poder para destruir os inimigos e expandir a terra por onde ele fosse. Nunca Davi disse: feliz o homem que tem um reino para governar, feliz o homem que tem poder para expandir o seu território, feliz o homem que tem servos para servi-lo. Ele disse: feliz o homem cujo pecado é perdoado. Qual é o sentido da nossa felicidade? O que é que você busca nessa terra imediatamente, irmãos? O que é felicidade para você? Nenhum benefício virá da parte de Deus para você, se primeiramente os teus pecados não forem perdoados. A sequência do texto então diz assim no verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano, não há dor. Aqui ele acrescenta um outro elemento sobre o perdão impressionante, que é o termo, irmãos, imputação. Quando ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui. Esse atribui aqui pode ser não imputa iniquidade. Ora, o ponto aqui, entenda, Davi não está dizendo bem-aventurado o homem que nunca peca, bem-aventurado o homem que não transgride. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, isto é, o meu pecado não é imputado a mim. Como é que funciona então? Se a gente marcar o texto do Salmo de número 32, eu queria que você abrisse as escrituras comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, irmãos, no versículo 21. Preste atenção nesse verso, 2 Coríntios 5, verso 21. Salmista, ou melhor, Paulo diz assim: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção no elemento aqui da dupla imputação. Como é possível alguém que nunca conheceu o pecado, isto é, conhecer aqui é praticar, aquele que nunca praticou pecado, como é que ele pode ter sido feito pecado? Como é que funciona isso? Essa palavra aqui, ela pode ser entendida da seguinte forma: é como se Paulo estivesse dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez sacrifício pelo pecado. Quando ele diz ele fez pecado por nós, ele está dizendo que ele foi feito sacrifício pelo pecado. Então, o pecado que ele morre não é o pecado que ele cometeu, porque ele nunca cometeu pecado. O pecado que ele morre é o pecado, é o meu pecado. Veja, ele o fez pecado por quem, diz Paulo? Por nós. Por nós. Significa dizer então que o meu pecado ele levou sobre si. Aquele que nunca cometeu pecado foi feito pecado por mim, por você. Ele levou a minha culpa, ele levou o meu pecado. É isso que Davi está dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, isto é, o pecado não é imputado a mim, imputado a Ele, a Cristo. É Ele quem leva o meu pecado. O pecado, se eu levar o meu pecado, eu sou condenado. Quem leva o pecado é Cristo. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Mas tem um elemento ainda bem interessante nesse texto, irmãos, mesmo texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, é a segunda parte do texto. Para quê? Veja a finalidade. Por que isso? Qual é a finalidade? Para que nele que em Cristo fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ora, eu que sou pecador, porque Cristo morre pelo meu pecado, o pecador sou eu. Como é possível um pecador ser declarado justo? Da mesma forma que é possível aquele que nunca pecou levar o pecado de outro. Então, o pecado pelo qual Cristo morre não é o dele, é o meu. E a justiça que me redime não é a minha, é a dele. Então, o meu pecado não é imputado a mim, é imputado a ele. E a justiça dele é imputada a mim. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, dizendo: não há condenação para aqueles que estão em
Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si a culpa do nosso pecado. Você entende a linguagem de Davi, irmãos, na teologia do perdão? Por isso ele diz: feliz o homem. Feliz o homem. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, a quem o Senhor não atribui iniquidade, a quem o Senhor de fato não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Não existe, irmãos, falha aqui nesse conceito. Por quê? Nós sabemos muito bem o que somos, o que temos, em quem confiamos, e a nossa alma repousa feliz em Cristo, perfeitamente nele. Não há engano, não há dor nesse aspecto. Agora Davi vai dizer, tendo entendido isso, meus irmãos, eu vou contar a minha história para vocês, e eu quero que vocês entendam o que é que acontece com todo aquele que vive na prática do pecado e não confessa os seus pecados. E aí ele vem e diz assim no verso 3: enquanto calei os meus pecados. Ele está descrevendo agora aquilo que é a confissão dos pecados. Lembre-se, o perdão dos meus pecados não vem à parte da minha confissão de pecados. Em outras palavras, todo aquele que crê. Lembra das palavras de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Paulo então está dizendo, o que é a palavra justificado, irmãos? No catecismo é: os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Então ele diz, olha, preste atenção, irmãos, que esse é o grande benefício. Justificados, pois, por meio da fé. Então eu criei nele. O meio pelo qual eu sou justificado é a fé. É por meio da fé que eu recebo os benefícios de Cristo, que a minha culpa é imputada a Ele e que ao mesmo tempo a justiça dele é imputada a mim. É assim que eu recebo isso. Isso acontece fora de mim. A doutrina da justificação acontece no tribunal, mas ela é recebida pela fé. Eu preciso crer. Então, enquanto eu calei os meus pecados, eu sofri os danos dessa realidade. Enquanto eu calei, enquanto eu não confessei ao Senhor os meus pecados, a minha alma secava, perdi a vida. E ele escreve dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É claro, irmãos, essa linguagem dos ossos é uma linguagem bem interessante, porque você, por exemplo, Ezequiel 37, você vai encontrar lá na profecia o Espírito levando Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos, e ele pergunta: o que você vê? Se eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Quem são esses? Ele diz: isso aqui é toda a casa de Israel. Eles foram levados para o cativeiro porque adoraram falsos deuses, porque se curvavam diante de falsos deuses, praticavam sacrifícios aos deuses pagãos, e eles foram definhando, e a imagem que sobrou deles foi essa: um vale de ossos sequíssimos. Você imagina a alma sendo sugada, irmãos? Ele acrescenta essa expressão dizendo assim: envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Meus gemidos diariamente. Claro que a gente não precisa e não deve olhar para quem está definindo de alma como alguém que está vivendo em pecado necessariamente, mas em linhas gerais é exatamente isso, irmãos.
E aí é uma análise do íntimo do coração. Por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Os meus pecados eu não confessei ao Senhor, e a minha alma se tornou como uma sequidão, sem vida. Quanta gente desanimada na igreja, quanta gente desencorajada na igreja, quanta gente sem força para cantar ao Senhor, quanta gente sem desejo de estar na casa de Deus, quanta gente sem nenhum tipo de prazer nas coisas do reino. Você vai ver a profundidade do pecado que eles estão envoltos, porque Deus me faz abandonar o pecado, e o pecado me faz abandonar a Deus. Só que Deus é a fonte da minha alegria, Deus é a fonte da minha vida. E quando nós vivemos sem confessar os pecados, a nossa alma ela seca. O salmista acrescenta, irmãos, um detalhe, a descrição da alma sem vida, de uma terra seca que não tem força para produzir nada. Ele descreve, é a mão de Deus. Veja o verso seguinte, como é que ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lembra de Noemi, que às vezes a gente lê a história de Noemi e vê o sofrimento dela, né? A perda do marido, dos filhos, e ela volta amargurada de lá. O que é que Noemi diz, tanto para as noras quanto para aqueles que a recebem? A mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Só tem um problema, irmãos, na realidade só tem uma glória nessa afirmação. Se foi Deus, é para o meu bem. Só você declarar, foi a mão de Deus que fez isso. Eu sei quem é Deus, eu sei da bondade dele, eu conheço a misericórdia dele. Se foi ele que pesou a mão, é para o meu bem. A primeira grande mudança no nosso coração, irmãos, é a percepção de que o que está acontecendo comigo é a mão de Deus. E aí eu me volto a Deus. Porque enquanto eu começo a encontrar atalhos para soluções que não tem nenhum fundamento e procuro encontrar razão, isso nesse problema é por causa disso, é por causa daquilo, e eu não consigo ver a mão de Deus. E muitas vezes nós somos como um cachorro. Desculpa irmãos, a comparação, e vocês vão entender o que significa isso, entender o cachorro. Muitas vezes nós somos como um cachorro, que alguém joga uma pedra, ele vai lamber a pedra, mas não olha para a mão de quem jogou a pedra nele. Muitas vezes nós somos assim, nós recebemos o peso da mão de Deus e ficamos lambendo as feridas do peso da mão de Deus e não olhamos para a mão daquele que nos feriu. O salmista diz, foi tua mão, Senhor, que fez isso. E o salmista diz em outro momento, irmãos, que como uma serva, como uma ama, uma serva olha para a mão da sua senhora. Nós olhamos para as mãos de Deus, aguardando. Aquele que me feriu é aquele que há de me socorrer. Aquele que me feriu é aquele que há de me levantar. Aquele que me feriu é aquele que há de me trazer de volta. E veja o espírito de Davi, irmãos, ele diz, confessei-te o meu pecado. Percebe, irmão,
Isso o leva a Deus de volta.